pode ser uma história que não pode ser guardada. Aos 25 anos, essa história continua. Eu trabalhei a vida inteira na construção civil, desde 14 anos de idade. Eu morava com meu pai e 2 tios que eram pedreiros, e com eles eu aprendi a trabalhar. Em 1999, onde eu conheci, estava chegando na verdade uma novidade no Brasil, que eu conheci, que era máquinas de alisar piso, e daí eu adquiri as máquinas de alisar piso e comecei a trabalhar em confecção de pisos de concreto, fazia piso de concreto alisado. Aquilo para mim foi uma novidade fantástica, foi um negócio fora de série, porque daí eu falei, pô, com isso agora eu vou conseguir sair do sol e começar a trabalhar só com concreto. Na verdade foi história, não saí do sol coisa nenhuma. Então, eu já tinha feito antes de chegar essa novidade, que eram as máquinas de alisar piso, essas alisadoras de piso, eu já fazia algumas quadras que na época era feita de 1 metro, tudo enquadrados de 1,5 m por 1,5 m, os pisos de concreto, mas era tudo alisado, tudo desempenado manual. Então é aquelas quadras antigas que ainda existem hoje, essas quadras que o pessoal só pinta as faixas e tal, e de vez em quando tem um atleta arrancando um dedão. Daí quando eu aprendi a trabalhar com a máquina e adquiri aquela máquina, eu falei, pô, por que não fazer os pisos das quadras com isso aqui? E daí eu comecei a visitar as construtoras que trabalhavam com quadros esportivos, que faziam obras, ginásio de esportes e tal, e comecei a oferecer o concreto alisado feito com a máquina. E na sequência, as construtoras todas passaram a fazer comigo o concreto alisado. Eu trabalhava para as construtoras no estado de Santa Catarina inteiro. E depois que eu conheci as máquinas de piso, aí foi inovação, na verdade. Aí eu comecei a fazer quadras esportivas de concreto alisado e pintura de faixas e tal. Depois eu comecei a fazer a pintura inteira do piso. Em 2000 e pouco, na época eu tinha bastante demandas de trabalho em Florianópolis, era a região que eu mais tinha trabalhos. Então eu resolvi trazer meus filhos para cá. Em 2007 eu saí de Jaraguá do Sul, eu já tinha empresa em Jaraguá do Sul, e vim para Florianópolis, para Grande Florianópolis, trabalhar com concreto e piso alisado, que foi nessa casa onde a gente veio morar, né? Lembra, mãe? Sim. E aqui iniciou toda a nossa história na Grande Florianópolis. Inclusive, como sempre foi minha vida, né? Longe de casa, longe da família, trouxe a família para cá com uma incerteza muito grande. A gente veio. Dificuldade. Se Deus colocou nós para cá, é porque aqui Ele tem coisa boa para nós. Nós sempre falamos isso. E Ele nunca parou. Ele foi o cara de sempre correr de atrás. Ele nunca teve o corpo mole. Ah, não deu certo, eu vou. Não, ele sempre tentava alguma coisa. E eu sempre cuidando das crianças, porque a maioria do tempo, assim, eu ficava com os filhos. E ele sempre trabalhando fora. Ele nunca foi corpo mole. Daí ainda os meninos diziam, mas será que vai dar? Eu digo, Deus sabe o que está fazendo. Porque se é para ser, será. Graças a Deus, aconteceu vários fatos e Deus abençoa a gente, que a empresa desse momento para frente só progrediu num patamar que nem eu não imaginava que chegaria um dia. Na época, inclusive, eu fiz essa viagem porque o meu filho mais velho já estava na hora de iniciar uma faculdade e Jaraguá do Sul eu não ia conseguir proporcionar uma faculdade para ele. Meu nome é Kelton, sou um dos diretores da Altipisos, filho do fundador. Até 2007 a gente não tinha o pai presente na empresa, na família. A gente era uma pessoa que a gente, de domingo de noite, ele saía e sábado que ele voltava. Então era nós três em casa, por ligação a gente se falava. Isso de 99 até 2007 a gente vinha morar junto para Grande Florianópolis. Então
Aí teve um homem muito guerreiro que aguentou ficar longe da sua família durante a semana, uma mulher que suportou 2 filhos pequenos, a criação deles, vamos dizer assim, longe do marido também, que não tinha o suporte junto. Então, era eu com 11 anos, quando o pai começou a empresa, eu com 11 anos fazendo a comida em casa, para poder trabalhar fora, para poder dar comida para o Kian, que tinha 7 anos. Meu nome é Kian, eu sou um dos diretores da empresa, da Altipisos. Então, quando a gente chegou lá numa idade de 12, 13 anos, a gente já teve a oportunidade de ir junto com ele. Não era nada fácil, a gente esperava vir as férias para trabalhar com ele. Era pesado, era bem difícil, mas a gente adorava aquilo. Então, a gente esperava as férias justamente para ir lá trabalhar e ficar perto dele, mas também ter essas alegrias que ele passava para nós. Então, depois, quando a gente passou no ensino médio, eu acho assim que ele teve uma coragem muito grande de trazer a gente a morar em Florianópolis, porque ele sabia que aqui ia ser o nosso futuro. Ele trouxe para a empresa a alma dele, né? Então ele tentou, quebrou, ele dava os altos e muito baixo, daqui a pouco dava um pouquinho de alto, mas dava um pouco, sempre mais baixo, até um dia que ele mesmo nos conta que ele falou assim: eu vou pegar e vou esperar meus filhos se formarem e eles vão ser meus sócios, onde tudo vai começar a funcionar. Final de 2007, até então a empresa sempre foi a família. Final do ano conheci a minha esposa e quando a Beth veio para a empresa foi uma somatória, porque nisso eu já estava na faculdade, estava engrenado, a empresa já começava a melhorar nesse ponto em questão financeira, mas foi uma somatória. A Beth foi a primeira secretária da empresa que tocava todo mundo, então aí a gente começou a formar uma corporação. Desde aí já então a empresa existia a partir desse momento, mas ali a gente começa todo mundo junto a fazer um novo rumo para a empresa. A empresa precisava ter um escritório, precisava ter o primeiro computador, que até então não tinha um computador, o orçamento era manual, e aí foi com que a empresa começou a tomar novos rumos. Meu nome é Elizabeth, eu tô na empresa, esse ano vai fazer 15 anos, né, que eu estou na empresa, desses 25 anos, e aí eu vim para Altipisos no final de 2009, e de lá para cá, eu consegui contribuir para que essa história esteja aqui hoje, né? Então, o meu trabalho e tudo que envolve a Altipisos realmente foi com muito amor, muita paixão e em ver um resultado que está aí hoje, né? E com certeza eu sei que eu contribuí muito para isso. Meu nome é Natália, eu sou a esposa do Kian. Que eu não vivo essa realidade dentro do escritório, eu vivo a realidade dentro de casa com o que é. Mas eu tenho um imenso orgulho, assim, imenso orgulho mesmo de onde chegaram e de aonde vai chegar ainda, que eu tenho certeza que tem muito para crescer. Eu tenho muito orgulho deles como pessoa e eu tenho muito orgulho deles como profissional. São pessoas assim que se dedicaram, seja o seu altivo lá no início, né, pegando no pesado realmente a TT, cuidando da casa, criando as crianças, né, que criaram muito bem, graças a Deus, que eu tenho um esposo maravilhoso, né, e eu devo isso a ela, e o seu altivo que ficava fora de casa trazendo sustento para a família. Eu só tenho a agradecer a eles como pessoas e como profissionais também, porque o que a gente constrói hoje, enquanto família, também se deve a tudo que a empresa conquistou e conquista cada dia. Eu tive a pessoa que trabalhou comigo, era um parceiro que trabalhou comigo, que inclusive foi ele que deu o nome à empresa de Altipisos. Ele, pensando no meu nome de altivo, ligou meu nome a um nome que ele inventou, Altipisos, porque eu fazia piso industrial. E eu já pensei na hora, e diferente, não liguei no meu nome, eu gostei porque eu falei, Altipisos, alta qualidade em pisos esportivos e pisos industriais. Kelton sempre foram meu esteio, né? Eu sempre imaginei em deixar meus filhos bem, em deixar uma empresa legal na mão deles. Nunca imaginei
no ramo de pisos modulares que a gente está hoje, sem imaginar, eu nunca imaginei que eu ia chegar tão longe e nem em sonho a perspectiva que a empresa tem e o que a empresa empurra hoje. Hoje não somos mais nós que empurramos a empresa para frente, hoje é a empresa que empurra o negócio e faz crescer dia a dia os negócios da Altipisos. Hoje eu me sinto muito honrado também em ver como é que ficou a nossa empresa. Daquele escritóriozinho pequenininho, onde só tinha a mesa da Beth, a mesa do pai, eu e o Kelto se virava numa mesa lá comum. Hoje a gente chegar no escritório, onde tem uma sala de reunião bem feita, uma sala de reunião bem equipada, uma sala só de comercial, um monte de gente, de pessoas, colaboradores que abraçam a causa, que a gente sente isso realmente na veia, na parte administrativa, na parte de execução de obras. Então a gente sente esse abraço de todo mundo e sente como uma família. E é o que a gente quer que a empresa se sinta uma família, quem entra se sente uma família. Então a gente sempre diz que hoje a gente já é uma companhia, entre funcionários diretos e indiretos. A Altipisos tem 100 funcionários, diretamente mais de 60, quase 70 funcionários. Então a partir de um período para cá, a Altipisos parou com o seu serviço essencial inicial, que era fazer piso industrial, quadras esportivas, e hoje a gente buscando, como a gente sempre buscou desde do olhar visionário inicial do pai lá no começo, que era fazer piso industrial, algo novo, e hoje que é o carro-chefe são os pisos modulares. O nosso sonho sempre foi um passo à frente, ou 2, ou 3, a gente nunca sonhou pequeno. A gente sempre imaginou, e tem alguns ditados que falam que sonhar grande e sonhar pequeno dá mesmo trabalho. A gente nunca pensou nem em sonhar pequeno, a gente sempre pensou em sonhar grande. Então a gente nunca imagina que a gente vai ser menos do que a gente sonha. Eu acho que essa história realmente está sendo escrita e muito bem escrita. E com certeza deve ter um anjo lá no céu, né, que ilumina tanto ele quanto a empresa e continue abençoando ele cada vez mais, né? E que ele prospere cada vez mais. Que assim, ele prosperando, a empresa crescendo, todo mundo cresce junto, inclusive toda a família Altipisos.